Bom dia, amigos. Eu sou o Thiago, ou T Blackheart. Como vocês já sabem, eu sou pesquisador bíblico e histórico, sou tatuador e sou professor de física. Também sou o brasileiro com o maior número de palavras tatuadas. Beleza? Bom, hoje eu vou fazer um vídeo justamente sobre tatuagens. Existem muitas pessoas, principalmente dentro do cristianismo, que acreditam que tatuagem é um pecado, que tatuagem é proibida. Não é assim, está totalmente errado, não existe nenhuma proibição relacionada a isso. Eu vou mostrar aqui o trecho do Velho Testamento que usam de Levíticos para falar sobre a tatuagem e tal. Então, primeira coisa, eu vou falar sobre o físico e o espiritual. Primeira coisa, que espírito é uma coisa e corpo físico é outra. Corpo físico morre, vira pó. Da cinzas a cinzas, do pó ao pó. O corpo espiritual é eterno. Quando você faz uma tatuagem, você faz um corpo físico, não no espiritual. O Robert diz que o corpo espiritual, quando você faz a tatuagem no corpo físico, ela também faz no espiritual, mas isso não tem a mínima lógica. O corpo espiritual não tem forma. O que é espiritual não tem forma. Não está sujeito às leis da física. Não tem dimensões de espaço, não tem dimensões de comprimento, largura e altura, não tem formato. Como assim você vai fazer uma tatuagem feita com tinta na pele e isso vai refletir no corpo espiritual, que não é físico, não é material? Então o que acontece? As coisas espirituais, elas não são físicas, não são como a gente imagina, não dá para nós entendermos isso agora. Tenta imaginar uma coisa, por exemplo, Deus criou o tempo e o espaço, não foi? Deus criou o universo. E dentro do universo está incluído o tempo e o espaço. O que acontece? Se Deus criou o tempo e o espaço, obviamente Deus não faz parte do tempo e do espaço. Deus não possui espaço, Deus não possui dimensões de tamanho. Deus não tem tamanho. Deus não tem comprimento, largura e altura. Ele não tem dimensões. Tenta imaginar algo que não tem dimensões. Não tem como. Por quê? Porque tudo que conhecemos possui formato e tamanho. Deus não possui tempo. Ou seja, o tempo não passa para Deus. Deus nunca começou a existir, porque começar é uma propriedade de tempo e Deus não possui tempo. Então Deus nunca começou a existir. Ou seja, Deus é eterno, Deus sempre existiu. Infinitamente no passado e infinitamente no futuro. Ele sempre existiu infinitamente no tempo. Nunca começou a existir. Começar a existir é algo que depende de tempo. Deus não depende de tempo para existir. Tem até uma frasezinha muito boa para esclarecer algumas coisas, que dizem assim, ó. Aqui eu vou entrar um pouco em relatividade. Vou fazer um vídeo mais à frente explicando um pouquinho melhor sobre relatividade. Mas algo que existe, necessita de observador, necessita de referencial. Para você afirmar que algo existe, você precisa de uma referência, de referencial. Eu posso falar que eu tenho um amigo chamado João. João existe? Depende. Se você já tiver visto João, ou seja, se tiver uma referência, você pode afirmar que existe. Se não, não dá para afirmar que existe. É como aquele paradoxo antigo oriental que fala: se uma árvore cai na floresta e não tem ninguém para ouvir, essa árvore faz barulho? Isso aí é um paradoxo. Não dá para afirmar que faz e nem que não faz, porque não tem referencial. Então olha só, tem uma frase que é bem assim: Deus não necessita de nada. Deus é independente de tudo. Deus é onipotente. Então, conclusão: Deus não existe. Porque o que existe necessita de referencial e Deus não necessita de nada. Conclusão: não dá para definirmos, nós seres humanos não somos capazes nem de definir como é a existência de Deus. Porque é algo muito superior à nossa capacidade humana. Entende? Nossa própria definição de existência é limitada a padrões. E Deus não se limita a nada, entendeu? Então ele está muito acima dos nossos padrões de existência. Então não conseguimos compreender o que é o espiritual aqui com a nossa mente humana agora, nesse momento. E aí, a tatuagem é uma coisa física, feita no corpo físico. Já lembrando o vídeo anterior,
Yahushua, o Messias, aboliu a lei de Moisés. Já para esclarecer, no Velho Testamento ali, depois de Moisés, existem a lei de Deus, que é o quê? Desde o princípio sempre foi e sempre será o amor ao próximo. Essa é a única lei de Deus, o amor ao próximo. E existia no Velho Testamento a lei de Moisés, que é uma lei exclusiva para os hebreus, para aquele povo ali, o povo, abre aspas, no que diz Moisés, o povo escolhido, tá? Que Moisés disse. Então, a lei de Moisés, que tem 600 preceitos, são 600 pequenas leis, né? Essa era apenas para os hebreus. E essa Jesus aboliu. Essa lei era física. A lei de Deus é amor ao próximo. É essa que sempre existiu e sempre existirá. Assim como Yahushua, Jesus, fala que é o novo mandamento. Que amei o próximo assim como eu vos amei. Se amarem o próximo assim como eu vos amei, todos saberão que sois meus discípulos. Então tá. No Velho Testamento existe a lei de Moisés. Dentro da lei de Moisés, que era exclusiva para o povo hebreu, ele fala algo similar à tatuagem. Eu vou mostrar primeiro aqui, ó, o trecho de Levíticos, até olhar ali, é Levítico 19, 28. Não, calma aí. Levítico 19, 28. Olha só o que diz. É o trecho que o pessoal usa, né, para falar que é de tatuagem. Pelos mortos não darei golpes na vossa carne, nem fareis marcas alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Aí vai continuando com outras várias leis, né? Não desonre sua filha, fazendo prostituta, e aí vai seguindo. Então se liga. Pelos mortos, em homenagem a mortos, não darei golpes na vossa carne, golpes, e nem farei marcas algumas sobre vós. De que eles estão falando? Ele está falando de cultos que existiam naquela época. Não está falando de tatuagem especificamente, não. Naquela época existiam cultos aos mortos em várias outras religiões pagãs, no qual eles se flagelavam, né, se autolaceravam e faziam marcas no corpo em homenagem aos mortos, né? Hoje em dia seria o quê? A pessoa fazia uma tatuagem em homenagem ao morto? Não é, é outra coisa. Isso era um culto religioso que eles faziam. Hoje em dia, quando a pessoa está fazendo uma tatuagem, não está fazendo culto religioso nenhum. Ela está fazendo um desenho de tinta que vai se decompor com o tempo junto com o seu corpo quando ele morrer. Então, o que existiam ali eram outras coisas diferentes, em homenagem aos mortos, é o que está falando ali no Velho Testamento. E aí, isso não é a mesma coisa de tatuagem hoje em dia. Olha o que fala aqui, naquela Bíblia arqueológica que eu tenho, por exemplo, fala aqui, ó, sobre tatuagens e na religião antiga. Olha só, para abreviar aqui, ó. Nas antigas religiões pagãs, acreditavam-se que tatuagens protegiam as pessoas de mágicas perniciosas. Algumas tatuagens também indicavam que a pessoa pertencia a certo deus ou culto, né? Como a tatuagem, a autolaceração no Antigo Oriente Médio está associada com morte, né? E algumas mulheres da Mesopotâmia se cortavam em sinal de tristeza, e no culto de fertilidade dedicado a Baal, a autolaceração também está associada a lamento pelas deidades mortas, né? Lamento por pessoas mortas. E é provável que a proibição bíblica às tatuagens e à autolaceração, que é da lei de Moisés, tá? E aqui não está falando proibição a tatuagens exatamente, não. Pelos mortos, tivesse em mente o antagonismo a determinadas práticas idólatras, especialmente a ritos religiosos e eróticos associados com mortos de outras religiões pagãs. Então veja bem, o que está falando aqui? Está falando que outras religiões pagãs ali, que existiam junto com aquele povo, tinham esses ritos de fazer marcas no corpo e se lacerar em dedicação aos mortos, que não é o que está acontecendo hoje em dia, né? Mesmo que fosse também, eu vou falar sobre isso. E aí, em contrapartida disso, Moisés não é Deus, não é Jesus. Moisés criou na lei de Moisés esse preceito da lei, de que você não fará marcas nem autolaceração em dedicação aos mortos. Ponto. É isso que ele fez. E isso que ele falou não está relacionado com as tatuagens de hoje em dia. Não está. E, mesmo que estivesse,
Jesus, o Messias Yahushua, aboliu a lei de Moisés, que já para começar não era para hoje em dia, não era para nós, não é para nós, e ainda foi abolida. Acabou. Então o que acontece? Tatuagem é uma coisa física, para Deus pouco importa se você faz tatuagem, se você não faz, isso pouco importa. O que importa é o espiritual, se você tem amor ao próximo ou se você não tem amor ao próximo. O que acontece? O Robert, por exemplo, afirma que naquele dia você vai renascer, e aí você vai com um corpo espiritual e você vai ter tatuagens e Deus vai se envergonhar, não sei o quê. Mas vem cá, você vai renascer com um corpo espiritual e o seu corpo espiritual é a mesma coisa do seu corpo físico? Como assim? E assim, se Deus não gosta de tatuagem, você é uma pessoa que tem amor ao próximo e tudo, por que Ele não te renasce então no corpo espiritual sem a tatuagem? Não seria mais fácil, já que Ele é onipotente? Então, isso que o Robert fala não tem lógica. Por exemplo, a pessoa que não tinha um braço vai renascer sem um braço? A pessoa que é um anão, ela vai renascer no corpo espiritual como anão? O Robert diz que todos vão renascer com uma idade de 33 anos, que é a idade de Jesus. É muita loucura. Meu Deus do céu. Então o que acontece? Existem as coisas físicas e as espirituais. Do Novo Testamento para frente, do Messias, a partir do momento que ele morreu e cumpriu a lei, dali para frente é tudo espiritual. Não tem mais prática física, não tem que ir a templo, não tem que dar dízimo. Eu vou falar depois do dízimo no outro vídeo, que não existe esse dízimo de hoje em dia. Esse de hoje em dia não é o mesmo que estava falando no Velho Testamento, é outra coisa. O que fazem hoje em dia é pagar mensalidade para ir ao céu, é isso. Não tem mais nada que tinha no Velho Testamento. As leis eram as leis de Moisés que foram abolidas. A de Deus é amor ao próximo, que sempre existiu e sempre existirá. Não tem nada a ver com tatuagem. Então, meus queridos, vocês veem que os próprios cristãos, muitos, às vezes têm essa coisa enfiada na cabeça. Não pode fazer tatuagem porque é pecado. O pecado é a falta de amor ao próximo. Quando você está fazendo tatuagem, você está faltando de amor ao próximo? Então, analisem vocês mesmos o que é o pecado e se fazer tatuagem é pecado. Então os cristãos enfiam isso na cabeça. Fazer tatuagem é pecado, eu vou pro inferno, Deus vai falar, você amou o próximo, você fez tudo que eu mandei, mas aí você fez uma tatuagem, então você vai pro inferno. E nem existe esse inferno dos cristãos também, vou fazer um vídeo falando disso. Então, esse Deus aí é muito carrasco, né? Não, um pouco hipócrita. Esse daí que estão falando que vai condenar a pessoa porque tem uma tatuagem. Então, o que acontece? Isso não existe, não existe de forma alguma essa questão aí da tatuagem. Então, eu vou fechar esse vídeo aqui, né, falando que os cristãos, mesmo com essa mentalidade de que não pode fazer tatuagem, fazem, aí ficam na visão de que, eu fiz tatuagem, aí depois mudam seu conceito. De que, não, mas pode, não tem nada a ver, não, e tal. Eu acredito, né, que é pecado, mas não tem nada a ver mais. Então, eles são um pouco hipócritas, porque eles tentam manter a visão do cristianismo, só que tem na mente deles, assim, de certa forma, que não tem nada a ver. Então, eles entram em conflito, é um conflito mental ali. Então, vou fechar esse vídeo aqui, agradecendo aos irmãos aí que assistiram o vídeo, agradecendo aos que comentam. Vamos debater mais aí, coloquem suas opiniões. Certo? Um abraço aí para todos que têm comentado. Se derem um like aí, vão ajudar a divulgar um pouco o vídeo. E espero que o foco tenha pegado bem. Falou para vocês, até o próximo.